Um navio gigante, considerado pela equipe e pelos engenheiros como impossível de ser afundado, some no Oceano Atlântico indo da Europa para os Estados Unidos. Você pode até estar achando que sabe qual caso estou me referindo agora, mas espera lá, não é do famoso Titanic não, viu? O caso trágico do navio de passageiros que afundou após se colidir com um iceberg. E também é o contrário do famoso barco que nem Deus podia afundar. O que afundou essa outra embarcação foi algo que está acontecendo em nosso planeta, que é muito, mas muito mais assustador do que um capitão distraído sem guiar o seu barco. E ainda sinto lhe informar, está piorando. Meu nome é Mozart Ornelas e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Então já deixe o seu like e se inscreva para continuar acompanhando nosso conteúdo e vambora! O MS München era um navio cargueiro alemão que foi inaugurado em 1972. O seu tempo de serviço, porém, não durou muito. Em 1978, o navio partiu de Bremerhaven, na Alemanha, para Savannah, nos Estados Unidos. Essa era a sua rota mais comum, só que dessa vez a viagem já mostrava sinais de que poderia ser mais difícil do que normalmente era. Já fazia algumas semanas que várias regiões da parte norte do Oceano Atlântico vinham tendo tempestades. O tempo estava péssimo, só que se você acha que isso impediu a viagem, você está muito enganado. Como eu disse no começo do vídeo, a equipe, a mídia e até mesmo os engenheiros responsáveis pela construção do barco propagavam a ideia de que ele era inafundável devido a uma série de características na sua construção. E então, com uma tripulação de 28 pessoas e uma boa porção de ferro, o München saiu da Alemanha no dia 7 de dezembro de 1978, com a rota traçada para passar bem no meio de uma grande tempestade que acontecia por ali. E bem, como você pode imaginar, isso não acabou nada bem. Mas não pelos motivos que você aí possa estar imaginando. Acontece que realmente o barco estava preparado para a tempestade que estava acontecendo. Na verdade, ele foi construído para viajar tranquilamente pelo mar inquieto e pela chuva, pelo menos no nível em que estava acontecendo. Porém, no dia 12 de setembro, 5 dias após partir da Alemanha, o MS München lança uma mensagem de socorro, que devido ao mau tempo, chegou cortada para um navio que se encontrava próximo dele, dizendo que o barco havia sofrido um grande choque e estava muito danificado. Depois disso, o barco sumiu. Não era possível mais conseguir contato com o rádio e ele nem mesmo aparecia nos radares e rastreadores. As autoridades tiveram que esperar o mau tempo passar para começarem as atividades de resgate. O que encontraram acabou gerando mais dúvidas do que respostas. Algumas partes do barco estavam flutuando e vários barcos de resgate continuavam flutuando, só que vazios. O relatório final, feito para explicar o incidente, declarou que o MS München tinha afundado devido a algum evento climático fora do comum, freak, como está no relatório. Nesse caso, um tempo para algo como anomalia. Não sei se para você, mas isso parece muito alguém explicando algo que não consegue explicar. De qualquer maneira, o caso foi dado como solucionado e esquecido durante muitos anos. 17 anos depois, porém, um outro caso acabou sem querer por solucionar o que havia acontecido com o MS München. No ano novo de 1995, um evento que até então era considerado impossível pela ciência foi visto e capturado em câmeras. Embora ele já tivesse sido presenciado por muitos marinheiros que foram considerados loucos ou mentirosos. Esse evento aconteceu na plataforma de petróleo Draupner, que estava localizada a cerca de 160 quilômetros da costa da Noruega. A plataforma foi atingida por uma onda gigantesca de mais de 26 metros de altura, quase o tamanho médio de um prédio de 10 andares. É claro que essa onda não surgiu do nada. Draupner estava no meio de uma tempestade e, para a felicidade dos estudiosos e com certeza apenas para eles, não para os funcionários assustados da plataforma, a construção estava equipada com tecnologias avançadas de monitoramento do mar. A média das ondas durante a tempestade vinha sendo cerca de 12 metros de altura, que, embora possam parecer aterrorizantes para você, eram uma força da natureza que a plataforma estava mais que preparada para aguentar.
Com certeza, você já viu uma dessas plataformas por aí, em imagens na internet ou na televisão, e você já percebeu que elas estão bem altas, são suspensas em relação ao mar. A onda de 26 metros acabou danificando várias estruturas da plataforma que não eram planejadas para receberem impactos de ondas. Porque veja bem, ela era considerada praticamente impossível de acontecer. Os estudos mais otimistas ou pessimistas, depende de como você analisa, previam que essas anomalias aconteciam apenas a cada 10 mil anos. A onda Draupner, ou a onda do Ano Novo, como também ficou conhecida, mudou todo o entendimento sobre o oceano. Até um termo foi inventado para esse tipo de evento. Essas ondas gigantes começaram a ser chamadas de Rogue Waves, que em português o termo foi adaptado para vagalhões. Era como se existisse agora uma filmagem real de um pé grande vagando por aí. O debate no meio científico começou imediatamente. A grande pergunta era: a onda que atingiu Draupner era uma exceção, uma anomalia que acontecia de muito em muito tempo, ou tudo o que se acreditava sobre o oceano estava incorreto? Essa era uma pergunta bem importante de ser respondida. Afinal, todos os navios eram programados para aguentar, no máximo, ondas de 15 metros de altura. Foi nesse momento também que alguns casos famosos de navios gigantes que afundaram foram resolvidos, como por exemplo o MS Munchen. Estima-se que a onda que afundou o navio alemão media mais ou menos 30 metros, que teria sido o suficiente para não só afundar o navio, mas também explicaria o fato dos barcos salva-vidas terem sido encontrados vazios no mar. Bem, foi tentando entender a frequência desse evento que um consórcio de países europeus lançou o projeto Max Waves. Esse projeto foi feito no ano 2000 e a ideia era relativamente simples. Durante 3 semanas, os mares do mundo foram monitorados por satélites modificados para cumprir essa função. O que os cientistas encontraram acabou por chocar o mundo. Em 3 semanas, monitorando os mares, os satélites encontraram mais de 10 superondas que aconteceram no mar. Muitos cientistas, por sinal, não se mostraram nada chocados. Afinal, conforme eles, toda semana, cerca de 2 grandes navios afundam no mundo. As explicações são quase sempre as mesmas. As embarcações acabaram afundando devido ao mau tempo e ninguém nunca se interessou por pesquisar isso melhor. Ao mesmo tempo, bem, você também pode imaginar que grande parte das pessoas na história que acabaram se encontrando com uma onda dessas não sobreviveram para contar a história. Ou seja, fato é que apenas com a tecnologia de hoje, que envolve grandes barcos feitos de aço e incrementados com sistema de monitoramentos avançados, permite que a gente conheça esse evento tão assustador. E bem, esse mesmo avanço tecnológico nos permite saber a realidade ainda mais assustadora sobre o assunto. O projeto Max Waves foi apenas o primeiro. Hoje, depois de muito monitoramento, sabe-se que essas ondas vagalhões acontecem todo dia em todos os mares do mundo. Vale ressaltar que existe um pequeno detalhe neste termo. Uma Rogue Wave é uma onda que acontece muito acima da média de uma onda média do momento. Ou seja, uma onda vagalhão pode ser pequena caso você esteja em um lugar de mar tranquilo. Isso porque, como expliquei, quando uma onda repentinamente se torna muito maior que as ondas que estão no local, ela pode ser chamada de vagalhão. Embora isso não signifique que ela vá ser uma onda gigante. Além disso, outro fato feliz para nós humanos é que, ao contrário de um tsunami que viaja milhares de quilômetros pelo mar, as ondas vagalhões duram muito rapidamente. Elas crescem e se dissipam em praticamente um momento, que é bem assustador por sinal, não é mesmo? E bem, ninguém sabe realmente explicar por que essas ondas acontecem. Para piorar, aparentemente, elas têm se tornado maiores nos últimos anos. Isso é algo que os cientistas também não sabem se isso está acontecendo devido à ação humana. Ou seja, as ondas estão maiores devido à maior quantidade de água no mar causada pelo derretimento das geleiras, ou se apenas essas ondas ainda estão sendo descobertas e, por isso, novos recordes aparecem o tempo inteiro. Felizmente, a
Após tantas notícias ruins, eu fico feliz em lhe informar que, pelo menos, os cientistas têm se tornado cada vez mais interessados no assunto, principalmente devido à seriedade dele e às consequências que essas ondas podem nos trazer. As expectativas é que em poucos anos elas possam até serem previstas antes que aconteçam, salvando a vida de muitos marinheiros. Se você ficou feliz com essa última notícia, eu sinto lhe informar que eu vou finalizar esse vídeo com outra bem mais pessimista. Bem, enquanto as Rogue Waves são anomalias que geralmente duplicam o tamanho da média das ondas que estão acontecendo no mar em um lugar e momento específico, os cientistas acreditam que exista outro evento bem específico, a Super Rogue Wave. Essas ondas seriam, em média, 5 vezes maiores que as ondas que estão acontecendo no momento. Isso geraria ondas de mais de 50 metros de altura, algo que fica até difícil de imaginar, não é mesmo? Bem, eu espero que nesse caso, em específico, eles estejam errados. Por hoje, eu fico por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dizer aqui pra gente nos comentários. A sua opinião é muito importante pra gente. Um abraço e até mais.